Portanto, estamos na aula de Paleontologia e Evolução com a nossa convidada especial, a professora Luísa Pereira. Estava-se a apresentar, por favor. Sim. Obrigado. Obrigada. Portanto, eu sou investigadora, de formação sou bióloga, mas fiz mestrado e doutoramento já em genética populacional humana. Hoje, muito recentemente, portanto, eu sou contratada pelo IPATIMUP, que é um instituto principalmente de investigação em cancro, e o IPATIMUP juntou-se com mais 2 institutos na Universidade do Porto, que era o INEB e o IBMC, e hoje em dia formamos o I3S, que é um instituto de investigação em saúde. Portanto, o Instituto é bastante grande, somos cerca de 1.200 pessoas, diariamente estamos 800 pessoas a trabalhar cá dentro, e pronto, eu estou integrada na parte de genética, de conhecimento genético, não é? E tento então, hoje em dia, trazer o conhecimento da evolução da nossa espécie e de que foi toda a acumulação da diversidade genética ao longo da nossa evolução e de que modo também isso pode nos tornar suscetíveis a algumas doenças. Okay? Mas eu vou falar melhor sobre isso. Portanto, a ideia da minha apresentação era dar-vos realmente algum conhecimento sobre o que foi o desenvolvimento tecnológico em genética e o que isso potenciou em termos de conhecimento também de evolução humana. Portanto, como vocês sabem, o modelo... Portanto, a ideia do que é a molécula de DNA, não é? E o modelo tridimensional só foi conhecido em 1953, peço desculpa, em 1953. Desde aí depois as pessoas começaram a desenvolver tecnologias no laboratório e uma grande tecnologia permitiu um grande salto, foi o PCR, a reação da cadeia em polimerase, que nos permite fazer cópias de pequenas porções de DNA, o que nos permitiu dar um grande salto tecnológico, porque a partir de uma amostra muito pouco concentrada de DNA conseguimos copiar montes de cópias em milhões e milhões, e o que nos permite estudar então no laboratório o DNA. O projeto Genoma Humano foi um grande empreendimento, foi iniciado em 1990 e na altura achava-se que ia demorar mais de 10 anos. Foi um projeto constituído a nível internacional, envolveu várias instituições de vários países do mundo, muito Estados Unidos, Inglaterra e Japão. Eles dividiram os cromossomas entre si, um instituto sequenciar a saber todas as bases que constituem então o nosso genoma humano. Um instituto ficou com o cromossoma 1 e 2, outro com o cromossoma 3 e 4 e em conjunto a ideia era então determinar todas as bases que constituíam o nosso genoma. Depois, este era um investimento público, com muito dinheiro então de grandes fundações a nível mundial. Claro que o setor privado veio entrar nesta corrida e até o veio apressar. E então o setor privado queria patentear os genes, não é? Queria patentear a sequência de genes e o setor público infelizmente não concordava, porque é um bem comum de nós todos, não é? Portanto, seria muito mau nós, para tratarmos alguma doença, temos que pagar a este setor privado que tinha publicado a sequência pela primeira vez, não é? E portanto, esta competição veio acelerar muito então a publicação das bases que constituem o nosso genoma. E o primeiro rascunho foi publicado em 2000, e o rascunho mais finalizado foi publicado então em 2003. Portanto, este projeto que decorreu em cerca de 10 anos. Portanto, estão a ver que no final do século XX, usando a técnica que se chamava na altura técnica de sequenciação de sangue, demorou 10 anos a fazermos a sequenciação de um genoma de uma pessoa. Ok? Portanto, este era o nível de tecnologia no final
do século XX. Com a transição para o século XXI, realmente foram iniciadas várias novas tecnologias naquilo que é conhecido por sequenciação de nova geração. Foi uma revolução muito de empresas que permitiu então avançar para estas novas maneiras de sequenciarmos, de saber as bases que constituem um genoma. Tem uma coisa muito boa que é todas estas tecnologias consistem na sequenciação de pequenos fragmentos do nosso genoma, com cerca de 200 bases ou 300 bases, e depois depende muito, em milhões e milhões de cópias, cada uma destas, e depois depende muito de algoritmos informáticos que vão então saber onde encaixar versus o genoma de referência, que foi então publicado no final do século XX, onde se vai encaixar estes milhões de cópias que nós estamos a sequenciar, e é assim que inferimos então a sequenciação de novos indivíduos. Portanto, são tecnologias que dependem então de uma capacidade bioinformática muito, muito grande, daí o desafio para nós ter sido adquirir competências também na área de bioinformática e programação, mas veio tornar que a sequenciação então, como está aqui representado neste esquema, o primeiro genoma humano custou 100 milhões de dólares a ser obtido, não é? Hoje em dia nós fazemos um genoma por cerca de 1.500 a 2.000 euros, ok? Portanto, foi realmente um salto tremendo, não só em termos de custo, mas também em tempo que demora a obter então um genoma. Portanto, o primeiro genoma demorou 10 anos, hoje em dia uma máquina num simples laboratório consegue fazer um genoma completo em menos de uma semana, ok? Portanto, já se fala hoje em dia de fazer então genomas de pessoas para ver se uma determinada pessoa tem propensão para uma certa doença. Claro que para nós ainda é caro, mas mesmo em Portugal já conseguimos fazer um exoma completo. Um exoma sequencia-se apenas cerca de 1% do genoma, mas esse 1% é a parte do genoma que tem mais impacto em termos de doenças, em termos do que é o nosso fenótipo e o que é então a parte do genoma que tem mais informação para o desenvolvimento de doenças, que custa à volta de 250 euros, portanto já está muito, muito barato, e já há médicos no Sistema Nacional de Saúde a pedir então exoma para identificar mutações que causam uma doença num certo indivíduo, não é? Pronto, então hoje o nível, nós falávamos de genoma, peço desculpa, falávamos no genoma, mas realmente a sequenciação pode-se aplicar a muitos domínios diferentes. Então agora estamos no que chamamos o mundo das ómicas, porque podemos então, para além da genómica, que é caracterizar o genoma, fazer então a exómica, a proteómica, a metabolómica, a microbiómica. Portanto, são todos estes diferentes domínios que conseguem então hoje em dia ser estudados muito rapidamente por um valor relativamente razoável e dar-nos uma capacidade de informação muito, muito acentuada, não é? Portanto, só para uma área que é muito interessante também em termos de DNA antigo, é microbiómica, não é? Porque podemos também aplicá-la por exemplo, quando descobriram as ossadas do homem do gelo, aquele homem que descobriram com 5.000 anos no Tirol, não é? Ele estava tão bem mumificado que o estômago estava preservado, e então eles aplicaram já a microbiómica, fazer a sequenciação de todas as bactérias que existem no nosso gut, no nosso estômago, e conseguir inferir então muito do que este indivíduo, então, qual era o microbioma deste indivíduo há 5.000 anos atrás, portanto, que estava bem preservado nesta amostra. Portanto, temos realmente estes níveis enormes que são hoje em dia abordáveis e que nos dão uma quantidade enorme de informação.
Em termos populacionais, não é? Hoje em dia, portanto, tínhamos um genoma apenas no final do século XX. No início do século XXI foi lançado o projeto de 1000 genomas. A ideia era caracterizar genomas de várias populações, referências de todo o mundo, que pudessem servir então, dar-nos uma ideia do que era a diversidade genética nas diferentes populações. Este projeto já terminou, até para além, ultrapassou o seu objetivo, para além dos 1000 genomas conseguiram publicar cerca de 2300 e hoje em dia temos então informação do genoma completo de vários indivíduos então nestas várias populações do mundo. Como podem ver aqui, estas são populações africanas. As populações africanas têm o maior nível de diversidade na nossa população. Um genoma africano tem cerca de 5 milhões de locais que são variantes, que são variáveis, que apresentam diversidade. Populações europeias e asiáticas, e estas são do sul da Ásia, contêm um nível muito inferior de diversidade, mas já vou falar mais um bocadinho disto. Portanto, o genoma evolui porque uma determinada base, ao ser copiada para se formar um novo indivíduo, pode ser substituído, é aquilo que a gente conhece por mutação, não é? Muitas vezes usa-se o termo mutação usado é doença, não é? Uma mutação é uma variante que leva a diferenças no fenótipo e que geralmente a gente associa com uma coisa má. Portanto, nós hoje em dia preferimos falar em variantes, porque são posições de genoma que apresentam variabilidade entre os vários indivíduos, ok? E nem todas têm um impacto a nível do fenótipo, aquilo que nós chamamos neutras, ok? Mas elas vão se acumulando então ao longo das gerações. Também dá-vos uma ideia que o genoma, só 1% do genoma é que é codificante, é que dá informação para a proteína que vai ter implicações a nível então do nosso fenótipo. 99% do genoma, antigamente dizia-se que era lixo, ok? Hoje em dia sabemos que contém regiões muito importantes para a nossa vida, nomeadamente os extremos dos cromossomas. Tem zonas altamente repetitivas, mas que são importantes para limitar o número de divisões que as células podem ter. Portanto, tem uma função muito, muito importante para a vida celular e para a nossa vida. Mas então esse 99% são regiões então, que terão menor impacto a nível do fenótipo e que podem acumular então muitas destas variantes e a maior parte delas são neutras. Sendo neutras, isto é muito importante porque então, não afetando o fenótipo, podem ser acumulando regularmente ao longo do tempo. Então, se tivermos este efeito de acumulação da diversidade ao longo do tempo, podemos usá-lo como relógio molecular. Okay? Então, eu estou a comparar um bocadinho o que nós usamos como relógio molecular com a datação de carbono 14, não é? Que vocês já aplicam então a ossadas. Então, estas variantes e a taxa de mutação para a sua acumulação é um evento regular ao longo do tempo. Portanto, quanto mais tempo, mais acumulação destas mutações vão acontecer. E sabendo então a taxa de mutação, podemos transformar o número de anos necessários para a acumulação daquele número de mutações. Ok? E é isso então o relógio molecular. Temos várias maneiras de calibrar o relógio molecular. Uma que foi muito inicialmente usada e que ainda continua a ser usada é fazer, enquanto, por exemplo, comparar com eventos paleontológicos mais ou menos bem datados. Então, por exemplo, comparamos a nossa diversidade genética com os chimpanzés, e sabendo que a separação da linhagem que conduziu ao Homo sapiens, da linhagem que conduziu aos chimpanzés, aconteceu há cerca de 6 a 7 milhões de anos atrás. Portanto, sabendo quantas mutações nós temos em relação ao chimpanzé,
e sabendo que nós disparamos destes há 6, 7 milhões de anos atrás, convertemos isso então na taxa de mutação. Portanto, é uma regra de 3 simples. É desta maneira então que a gente consegue atribuir o número de anos necessários para um número de mutações que são observadas numa determinada região do genoma. Ok? Posso fazer uma pergunta? Sim, sim. Estava a dizer que 99% do nosso genoma não tem codificação no fenótipo. Algum desses terá, com certeza, a função muito objetiva que nós conhecemos. Os genes OX também não têm necessariamente, não produzem nenhuma proteína e são muito importantes. Os tais genes que são muito repetidos e têm a ver com a nossa longevidade também têm uma função importante. Qual é que é a percentagem de genes para a qual nós não conhecemos de todo a sua função, os tais genes lixo, como se chamava antigamente? Portanto, com o fim do projeto Genoma Humano, não é? Nós acabamos realmente por saber todas as bases que constituem o genoma, mas não sabemos ainda interpretá-lo. Ou seja, temos o livro e o texto, mas em certas partes ainda não conseguimos ler. E, portanto, o projeto Genoma Humano em si acabou em termos de sequenciação, mas continua uma grande série de estudos para tentar saber o que é que significa a maior parte daquelas sequências que foram identificadas. Nomeadamente, só para tentar responder, nomeadamente nós achávamos no início que a espécie humana teria um maior número de genes codificantes proteínas do que agora aceitamos. Portanto, nós achávamos que seriam cerca de 30 mil genes, hoje em dia já baixamos esse valor para cerca de 22 mil genes. Como o Otávio estava a dizer, uma das coisas que nos distingue muito até da linhagem dos chimpanzés é que muitos genes humanos têm esta coisa de estarem repetidos. Ok? Nomeadamente muitos dos genes cerebrais, que codificam montes de funções a nível do cérebro, que estão muito ativos no cérebro, e muitos genes que também têm funções muito importantes no sistema imune. Os genes, ao estarem repetidos, ficam redundantes, o que fazem que também possa-se acumular maior variabilidade entre estas várias cópias, o que permite fazer quase como experiências de diversidade, não é? Portanto, realmente aparecem mutações nestes genes num indivíduo até podem ser mortal, mas em termos de espécies até podem ser vantajosas. Portanto, permite quase que um laboratório de experiências no nosso genoma, não é? Essa parte de 99% que nós achávamos que era lixo, apesar de não codificarem proteínas, nós sabemos que agora muitas delas codificam RNAs que têm função importante para ativar ou não outros genes. Portanto, é todo um novo mundo que está a ser descoberto. Mas devemos ter, com certeza, muitos desses genes que sejam ligados históricos, portanto, sejam genes que agora estão completamente desativados. Sim. Foram ativados na nossa história evolutiva há milhões de anos atrás, podem ter sido genes importantes, que agora são apenas genes que lá estão e sem uso. Por outro lado, devemos ter genes que são ativados em fases embrionárias que nunca mais são usados na nossa vida adulta, como na gastrulação ou outros períodos, e deduzo eu que muitos desses genes, ou sejam legados históricos já não usados, ou legados históricos, tanto filogenéticos como ontogenéticos, que acabam por perder o efeito na nossa vida adulta. Portanto, nós quando estamos a olhar para os adultos e a tentar ver a função dos genes, nunca mais os vamos ver por causa destas razões. Faz sentido? Sim, faz todo sentido, é um facto. E muitas vezes esses genes que foram muito importantes no nosso desenvolvimento embrionário são ativados e têm um papel importante no desenvolvimento do cancro. Isso está cada vez também mais provado, não é? Portanto, eles deveriam ter sido desligados realmente, foram importantes no desenvolvimento embrionário, mas são novamente reativados
há algumas células somáticas que as tornam com capacidade de imortalidade, não é? E ao desenvolvimento de cancro, sim. Qual é que é, portanto, a percentagem de genes que estão dentro deste parâmetro que devem ter sido desligados do ponto de vista, né, em evoluções anteriores e agora? Eu não sei dizer o número exato, porque eles vão sendo descobertos, não é? Há outro projeto muito, muito interessante, porque também nós temos uma grande variabilidade entre os genes que estão ativos nos diferentes tecidos, ok? E mesmo dentro do mesmo tecido há uma grande variabilidade de células que têm diferentes perfis da expressão dos genes. E, portanto, isso é o mundo que também está a ser descoberto, e há outro projeto muito, muito interessante que se chama GATEX. O objetivo foi conseguir fazer o padrão de expressão destes 22 mil genes, como é que ele varia nos diferentes tecidos dos indivíduos. Claro que estão a ver, não é? Foi preciso fazer este estudo em amostras de pessoas que faleceram recentemente e portanto, foi um estudo também que implicou um grande investimento. Claro que a morte vai logo alterar o padrão da expressão de genes, não é? É muito diferente de estarem vivas, mas não podemos tirar uma amostra do cérebro de uma pessoa viva, não é? E fazer este estudo. Portanto, é todo um mundo que ainda está a ser explorado, mas agora realmente temos as ferramentas corretas que nos permitem abordar isso. Outro projeto ainda que, para além desse, esse já, peço desculpa, já foi publicado, o do GATEX, e que eu estava a dizer, muito recentemente foi introduzido então o projeto de saber a expressão dos 22 mil genes dentro de uma única célula. Ok? Esse está sendo um desafio muito, muito grande, e eu até me custa acreditar que tecnologicamente isso vai ser possível. Peço desculpa. Conseguir fazer isso dentro de uma célula é algo muito, muito, quase ficção científica, é mesmo muito avançado. Portanto, mas há estes 22 mil genes, sim, alguns deles são pseudogenes, então genes que foram desativados e que parece que nunca são ativados durante a nossa vida. Portanto, seriam, como o Otávio estava a dizer, não é, fantasmas do que foi a nossa evolução ao longo do tempo. Mas não sei ao certo qual é a percentagem, não será muito elevada, porque parece que o genoma, apesar de tudo, apesar de ter aqueles 99% que não sabem o que é que eles fazem, às tantas faz sentido e todo o espaço é necessário, não é? Pronto, então esta é a ideia do relógio molecular e foi muito, muito importante para fazer os primeiros estudos então de evolução humana. Eu aqui neste esquema tenho representado diferentes modos de transmissão genética que são muito importantes de entender e que também nos permitem também têm bastante informação interessante. Portanto, a maior parte do nosso genoma está contido dentro do núcleo, é o que chamamos genoma nuclear, e dentro do genoma nuclear nós temos então 23 pares de cromossomas, 22 são o que chamamos autossomas, e nós somos organismos diploides, nós temos sempre duas cópias do mesmo cromossoma. Uma das cópias veio do pai, a outra cópia veio da mãe. Então, para os autossomas, a informação paterna e materna é igual. Ok? Portanto, nos autossomas nós temos toda a informação dos nossos ancestrais desde o passado. Ok? O cromossoma sexual, o 23, as mulheres têm 2 iguais, XX, o homem tem um X e um Y. O Y só existe nos homens, o X é transmitido necessariamente pelas mulheres.
Então, quando nós estudamos o cromossoma Y, ele define a linhagem paterna, é apenas transmitida entre os homens. Para além do genoma nuclear que existe então dentro do núcleo, nas células nós temos uns organelos que produzem energia celular e que contêm o seu próprio DNA, que é o DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial é muito semelhante ao DNA bacteriano, porque a origem das mitocôndrias foi por simbiose de bactérias na célula que se estava a desenvolver para se transformar em eucariota. Só tem 16.000 bases, 16.569 bases, é muito pequenino mesmo, e tem a particularidade de ser apenas transmitido pelas mulheres. Portanto, homens e mulheres têm o DNA mitocondrial, mas os homens não transmitem para a geração seguinte. Portanto, define uma linhagem materna, ok? Então, é muito interessante comparar estes diferentes níveis de transmissão numa família e em populações, porque nos dão informação diferentes. Nos autossomas, quando nós temos a cópia da mãe e a cópia do pai, para potenciar ainda mais a diversidade, troca-se partes destes segmentos, a que se define como recombinação. Isso para nós, quando estamos a estudar a evolução, cria muito ruído, porque não nos facilita então seguir a transmissão de um bloco grande de cromossomas, não é? E na altura, no passado, quando tínhamos a sequenciação tão mais limitada, era muito difícil estudar os autossomas em termos evolutivos. Então, nós focávamos muito no DNA mitocondrial, porque como é apenas transmitido pelas mulheres, nunca recombina, é transmitido em bloco ao longo das gerações. É muito mais fácil inferir uma evolução para o DNA mitocondrial. O mesmo para o cromossoma Y, também sendo transmitido em bloco, não recombina, mas o cromossoma Y é um cromossoma cheio de repetições, e é muito difícil sequenciar. Ainda é hoje em dia um dos cromossomas que ainda tem ali uns blocos cinzentos que não sabemos muito bem quais são as bases que lá estão. Então, quando eu comecei a fazer o meu doutoramento, comecei por focar no DNA mitocondrial, e a maior parte das pessoas que trabalhavam então em genética populacional humana também estavam muito focadas no DNA mitocondrial. Era mais fácil de sequenciar, e como não tem recombinação, era muito fácil então de inferir a história evolutiva, ok? Esta aqui representada é a árvore filogenética mundial para o DNA mitocondrial, e esta árvore diz-nos muitas coisas, não é? Portanto, nós, no passado, quando sequenciávamos apenas DNA de pessoas vivas hoje em dia, não era fácil sequenciar DNA a partir de ossadas. O que usávamos era o método de coalescência. Comparávamos a diversidade observada hoje em dia e tentávamos inferir então os ancestrais necessários para essa diversidade que estávamos a observar no dia presente. Portanto, por coalescência, íamos do presente inferir então o passado, ok? E os ancestrais necessários então para essa evolução. Uma coisa muito engraçada foi que conseguimos inferir uma origem única para o Homo sapiens sapiens, para o homem moderno, ok? Portanto, isto estava-nos a dizer que num certo momento a nossa espécie era muito... Não é? Todas as espécies se iniciam porque um número de indivíduos ficou isolado geograficamente e reprodutivamente e foi acumulando ao longo do tempo mutações que permitiram que realmente ele acumulasse diferenças que depois, mesmo que esta população, esta nova espécie, voltasse a estar em contacto com outras relacionadas, já não conseguia reproduzir-se, não é? E é assim que se gera uma nova espécie, não é? O facto de conseguirmos inferir um único ancestral, não é? Isto é porque
é o acaso grande que existe na transmissão de DNA mitocondrial, não é? Uma mulher que tenha só rapazes não transmite a sua linhagem e essa não se vai chegar até aos nossos dias. Portanto, o efeito de acaso na transmissão de linhagens uniparentais, tanto de DNA mitocondrial como cromossomo Y, é muito grande. Portanto, é por isso que nós conseguimos realmente chegar apenas a um indivíduo, não é? Como o nosso ancestral. O que ficou conhecido na altura, um bocado pelos mídia, como a Eva mitocondrial, não é? Portanto, outra coisa surpreendente na altura foi que, por datação então do relógio molecular, esta Eva mitocondrial existiu há cerca de 200 mil anos atrás, ok? Com a melhoria das taxas de mutação, estamos sempre por volta deste número, com o DNA mitocondrial, baseado em DNA mitocondrial, chegamos sempre a uma origem por volta dos 200 mil anos atrás, ok? Outra coisa gira que se viu é que, então, os ramos mais antigos da nossa árvore são todos observados em populações africanas. Portanto, realmente, as populações com maior nível de diversidade acumulada genética são populações africanas, ok? Isto significa que elas são as mais ancestrais, as mais antigas, tiveram que ter mais tempo a acumular esta diversidade. E interessante, há tanto o ramo que deu origem às linhagens mitocondriais observadas na Ásia, como o ramo que deu origem às linhagens mitocondriais observadas na Europa, todas elas divergem de um único ancestral africano, ok? E este ancestral africano ainda tem, hoje em dia, também descendentes que estão a viver em África, ok? Mas os dois grandes sub-ramos, então, vêm deste ancestral que existiu há cerca de 70 mil anos atrás. Portanto, os dados genéticos vinham apoiar, então, o modelo Auto-África. Uma origem única da nossa espécie Homo sapiens sapiens no continente africano e com a necessária migração para fora da África, para a colonização depois do resto do mundo, apenas há 70 mil anos atrás. Okay? Portanto, isto vinha contrariar o modelo que existia antes, porque o Homo erectus já tinha saído, não é? Já tinha tido também uma origem africana e dispersado pelo resto do mundo há 2 milhões de anos atrás, não é? E, portanto, havia a hipótese de o modelo de Homo sapiens ter evoluído a partir de Homo erectus em diferentes partes do mundo. Isto, em termos genéticos, implicava uma diversidade genética enorme, né? E um número muito grande de indivíduos para que isto fosse, nesta geografia toda, fosse a mesma espécie, né? Que o Homo sapiens sapiens se mantivesse uma espécie e não ficasse isolada, não é? Isto implicava, em termos genéticos, uma quantidade de diversidade que não se vê na nossa população. Portanto, a diversidade genética realmente observada na nossa população apoia um modelo de origem em África, saída para fora da África há 70 mil anos, portanto, 2/3 da nossa evolução restritos à África, e depois só lá 1/3 atrás é que saímos então para fora da África. Ok? Então, estão a ver o que nós chamamos um bottleneck tremendo, que é uma perda de diversidade genética muito grande em relação aos africanos e dos europeus e asiáticos em relação aos africanos. Portanto, há inferências que 500 mulheres e 500 homens seriam suficientes para efetuar esta migração autobáfica e originar toda a diversidade que se observa até na Europa e na Ásia. Okay? Isto, em termos genéticos, é bastante visível quando se caracteriza os genomas nestes diferentes grupos populacionais e portanto, é um modelo aceito a nível genético. Andamos muito tempo a discutir qual o local dentro da África que teria sido o original para a emergência, o aparecimento da nossa espécie. Durante muito tempo achávamos que era o leste da África, não é? E aí era que estavam a ser encontradas as ossadas mais antigas do Homo sapiens sapiens. Sempre houve várias pessoas que também apontavam para o sul da África.
porque aqui há os Khoisan, que são um grupo étnico bastante diverso e que é o mais ancestral da nossa espécie, ok? As populações do leste da África apresentam, apesar de tudo, uma diversidade genética mais elevada, mas é muito porque elas também receberam influxo depois do Próximo Oriente e, portanto, são muito mais misturadas neste lado da África. Estamos a descobrir ossadas, não é? Da nossa espécie bastante antigas em Marrocos, não é? Portanto, o norte da África começou por ser também um local atrativo para a arqueologia. Portanto, hoje em dia nós talvez estamos mais a apontar, já há autores a apontar um modelo de uma origem humana pan-africana. Ok? Portanto, maior diversidade desde o início da nossa evolução. Mas, apesar de tudo, isto põe algumas dificuldades, concessões, não é? Com uma geografia tão extensa, como é que conseguimos, apesar de tudo, manter-nos uma espécie única? Também, portanto, combinando datações arqueológicas com datações, agora não só o DNA mitocondrial, mas também datações que vamos conseguindo com genomas completos, portanto, a nossa origem apontará para cerca de 300 mil anos atrás, não é? Entre 500 a 300 mil anos atrás. Mesmo assim, somos uma espécie muito, muito recente na escala evolutiva. Pronto, isto aqui é uma árvore semelhante, mas com base, já agora a árvore, não pus aqui é do cromossoma Y, mas as conclusões eram as mesmas, não é? Esta é uma árvore baseada em diversidade no genoma todo e como podem ver aqui, os não africanos, incluindo então europeus e asiáticos, são um subgrupo da diversidade que realmente existe no resto de toda a África. Não é? Uma diferença substancial. E como estão a ver, as datas baseadas no genoma completo apoiam muito aquelas primeiras datas que nós tínhamos inferido a partir do DNA mitocondrial. Ok? Portanto, origem no continente africano. Permanecemos lá cerca de 2/3 da nossa evolução. Migração bem sucedida, não quer dizer que não tenha havido outras migrações autobáficas antes, ok? E nós temos evidências disso. Portanto, temos ossadas do Homo sapiens sapiens em Israel datadas de 100 mil anos atrás, ok? E estão-se agora a descobrir ossadas mais aqui na Península Arábica também dessa datação. Simplesmente achamos que essas são provavelmente migrações autobáficas mal sucedidas, que não contribuíram para as populações atuais. Okay? Portanto, geneticamente, a migração autobáfica que foi o fundo para o que é populações europeias e asiáticas hoje em dia, foi muito mais recente, há cerca de 70 mil anos atrás. Acreditamos que possa ter acontecido, mas os dois modelos ainda estão abertos, tanto pelo Monte Sinai como pelo sul da Península Arábica. Okay? Este modelo também surgiu relativamente há cerca de 10 anos atrás, porque nesta altura era uma idade do gelo, o nível do mar estava muito mais baixo e era muito mais fácil atravessar aqui o Mar Vermelho. E então as populações teriam migrado para aqui e teriam ido primeiro para a Ásia. Portanto, esta região da Ásia era um continente, não é? Era fácil eles migrarem, e achamos geneticamente que a datação para a colonização da Austrália pode ter sido já 50 mil anos atrás. Okay? A entrada para a Europa parece ter sido mais recente do que a chegada à Austrália. Okay? E terá por volta dos 45 mil anos atrás. Geneticamente nós não conseguimos, não sei se alguém vai conseguir distinguir mais entre a Turquia, se a passagem terá sido mais entre a Turquia ou pelo Cáucaso, provavelmente foi por ambos os lados, não é?
e então há 45 mil anos atrás começamos a colonizar então o continente europeu. As populações que habitavam a Ásia foram ocupando o continente e uma população pequena aqui na Sibéria foi então a que atravessou o Estreito de Beríngia e colonizou a América há 15 mil anos atrás. Andámos muito tempo a discutir se teria sido, a colonização na América teria sido mais antiga, há cerca de 30 mil anos, havia pessoas que apontavam a 30 mil anos, mas os dados genéticos ainda apontam para uma colonização mais recente. Okay? Portanto, o que nós estudamos muito hoje em dia e o que me interessa muito é estudar toda esta dispersão e distribuição da diversidade então, entre os vários continentes, tanto de um ponto de vista evolutivo, mas também alguma dessa diversidade contribui então para doenças, não é? Portanto, a maior parte do que os variantes que constituem os genomas humanos são neutros e então a probabilidade de passarem ou não à próxima geração é só controlada ao acaso, que chamamos drift, ok? Alguns desses variantes são maus, que levam que o indivíduo tenha uma doença e que morra cedo e, portanto, não se reproduz, não é? E esses variantes são eliminados por seleção negativa, ok? E a seleção negativa é o tipo de seleção mais forte na nossa espécie e pensa-se que isto é partilhado com as outras espécies. Alguns dos variantes conferem vantagem e, portanto, são conservados e transmitidos preferencialmente às próximas gerações sob o efeito de uma seleção positiva. Por exemplo, a capacidade, a mutação que aconteceu no Neolítico fez com que os adultos também consigam retirar nutrientes do leite, não é? E aproveitar a lactose e conseguir manter o seu metabolismo, ao contrário dos outros, ao contrário dos outros mamíferos que só metabolizam leite quando são bebés, não é? E, portanto, esta mutação era derivada, não é? O normal é não termos essa capacidade. Mas foi então selecionada positivamente e quase toda a Europa do Norte, 100% dos indivíduos têm esta mutação. Pronto. Então, nós no laboratório nem sempre, ou seja, fazer um genoma ainda é muito caro, não é? E então temos outras tecnologias que nos permitem estudar apenas os locais que nós já sabemos que são variantes. Ok? Que são variáveis. Portanto, usamos esta tecnologia de array, ou chip, sabemos em que posição é provável que vários indivíduos sejam diferentes entre si, então só vamos fazer o genótipo nessa posição. Então, os arrays contêm hoje em dia já 1 milhão de variantes, 2,5 milhões de variantes, e são ao longo de todos os cromossomas, DNA mitocondrial e cromossoma Y. Então, eu estou aqui a reproduzir, isto é fantástico, os dados que foram obtidos com o chip, isto já foram obtidos há alguns anos, há bastante tempo atrás. Nesta altura o chip tinha 500 mil variantes, portanto 500 mil posições variantes, e eles fizeram este chip em vários indivíduos de toda a Europa. Vou tirar aqui isto. De toda a Europa. Então, esta é uma análise matemática, principal componente análise, que provavelmente vocês já ouviram falar. Esta análise vai pôr junto indivíduos que partilham um grande nível de diversidade genética. Não é? Quanto maior partilha houver, mais próximo os indivíduos vão estar nestes quadrantes. Então, se vocês virem aqui, este gráfico só foi obtido com informação genética e depois pintou-se a informação geográfica dos indivíduos. Ok? Então, se vocês virem, com base na genética, conseguimos reproduzir muito bem a geografia da Europa. Então, portugueses e espanhóis aqui misturados e quase que não se distinguem. Aqui, italianos e toda a região dos Balcãs. Para aqui,
a França, o centro da Europa, as Ilhas Britânicas, a Islândia, para aqui a Escandinávia, para aqui o resto, a Alemanha, Polónia, República Checa. Portanto, a diversidade genética que existe nas populações europeias espelha muito bem a distribuição geográfica das pessoas. Isto porquê? Porque, claro que ainda mais provável e mais fácil um português ter filhos com um português, não é? Do que um português ter filho com um finlandês. Portanto, isto faz uma estruturação populacional da diversidade. Ok? Portanto, a diversidade genética está sempre associada à distribuição geográfica. O que foi mais surpreendente, e nós já sabemos isso, claro, mas o que foi mais surpreendente é, mesmo a nível da Europa, que é bastante homogénea, não é? Colonizada há 45 mil anos atrás, com um nível de diversidade mínimo comparado com as populações africanas. Mesmo assim, e sem grandes barreiras geográficas dentro da Europa, não é? Mesmo assim, conseguimos então um nível de definição muito precisa do ponto de vista genético do que é que são a distribuição geográfica destas populações. Ok? Portanto, isto para vos dar uma ideia que realmente o nível de acuidade que nós temos genético neste momento é muito, muito elevado. Muito fruto então destas novas tecnologias que nos permite explorar ao máximo toda a informação do genoma. Okay. Então estão a ver, isto pode ser usado como um GPS, não é? Molecular. Nós, com base então no perfil genético do indivíduo para 1 milhão de variantes, conseguimos inferir a sua latitude e longitude. Portanto, e neste trabalho conseguiram então colocar 83% dos indivíduos no local correto, e este outro trabalho ainda foi mais surpreendente. A Sardenha, porque tem um grande nível de pessoas com mais de 100 anos, está muito bem estudada. Há montes de genomas completos para pessoas da Sardenha. E como está tão bem caracterizada geneticamente, quando se aplica este algoritmo, conseguiu-se colocar 1/4 das pessoas da Sardenha na respectiva aldeia, o que é um nível de resolução impressionante. E os restantes, que não foram muito bem colocados, era só a 50 km de distância. Portanto, a Sardenha não tem muita migração para lá e eles também não se movem muito lá dentro, não é? Conseguimos ter este nível de resolução magnífico ali, naquele local, tão restrito. Pronto, isto portanto, é por isso que usando esta informação nós conseguimos então também hoje em dia aplicar neste algoritmo que se chama de Miksha, saber que porção do nosso genoma é mais provável ser da Europa do Norte, da Norte da África ou de outro local, ok? Então, fazemos então o array com 1 milhão de marcadores, comparamos com vários outros indivíduos também caracterizados em várias regiões do mundo, e este algoritmo vai nos dizer 20% do teu genoma é mais provável que venha do grupo com origem do norte da Europa, 40% é mais provável que venha do grupo com origem do sul da Europa. Portanto, isto é fácil hoje em dia de fazer e é isto que essas companhias, essas empresas que fazem testes de ancestralidade se baseiam muito para dar o seu resultado. Isto a nível global, 10% do genoma, mas espetacularmente também já se consegue fazer isso ao longo dos cromossomas. Portanto, este outro método permite que um indivíduo que tenha mistura, que seja descendente de 2 indivíduos que vinham de grupos populacionais muito diferentes, se tivermos então várias indivíduos referências da população 1 e indivíduo referência da população 2, vamos ver que partes dos seus cromossomas é mais provável que tenha vindo desta população e outras partes que tenham vindo desta. Portanto, já conseguimos ver mesmo ao longo do cromossoma
o que veio de uma população ou de outra. E então, aqui está representado o perfil de todos os cromossomas de um indivíduo, em que se inferiu então que diferentes regiões do mundo terão vindo estas porções do seu genoma, ok? Isto num indivíduo misturado, claro. Então, foi o algoritmo e o racional que foi usado também para inferir a integração do Neandertal no nosso genoma, ok? Portanto, como os novos métodos de sequenciação também são baseados em fragmentos muito pequeninos, milhões e milhões de cópias de fragmentos muito pequeninos, isto permite também ter maior capacidade de sequenciar genomas a partir que foram obtidos de ossadas e que estão até bastante degradados, não é? Portanto, se a nossa sequenciação fosse feita em fragmentos muito grandes, e também temos estes métodos, seria pouco provável que a gente conseguisse aplicar esse método a ossadas antigas, porque esse DNA está muito degradado. Ora, se temos um método que se baseia em fragmentos muito pequenos, é mais fácil de termos sucesso. Então, foi assim que com a transição para o século XXI também veio o grande boom de dados que nós temos a partir de DNA antigo, não é? E então, utilizando este método, foi assim que verificamos que realmente neandertais devem ter cruzado com o homem moderno, ok? E o valor, e isto foi graças a grande investigação feita pelo grupo do Svante Pääbo, ok? Ele realmente foi quase que um sonho dele que a fundação, que uma fundação alemã pôs imenso dinheiro e pronto, e ele conseguiu realmente. Melhoraram imensas técnicas de permitir obter então DNA a partir de ossadas de indivíduos que existiram há cerca de 40 mil anos atrás, não é? Ou 20 mil anos atrás. Portanto, o valor que se encontra em média para a integração de Neandertal é igual em europeus e asiáticos, ok? E é por volta de 2 a 4%. A média mais revista é de 2,33%. Portanto, agora acha-se que o facto de ser igual tanto em europeus como asiáticos, isso pode querer dizer que o cruzamento aconteceu quando a população que saiu fora da África e antes da divisão para os dois outros continentes, não é? Que deve ter acontecido nesse momento. Portanto, o cruzamento deve ter sido limitado no tempo e como é comum tanto em europeus como em asiáticos, e a percentagem é igual em ambas, 2%, à volta de 2%, deve ter acontecido mesmo num momento em que a população ainda era única, depois do Autobáfrica. Okay? Só assim se compreende, por exemplo, que não deve ter havido cruzamento continuado ao longo do tempo, não é? Porque senão seria expectável que as populações ibéricas, que foi o último reduto dos neandertais, tivessem uma maior integração de Neandertal nos nossos genomas. E não é isso de todo que se observa, não é? Pois vocês, claro, que já devem ter ouvido falar da história do Denisova, não é? Do primeiro molar e esta falange mínima, este pedaço que foram encontrados então aqui numa gruta, e que permitiu identificar então que estes vestígios que não permitiam, a nível arqueológico, dizermos se era uma espécie diferente ou não, permitiram obter DNA e classificá-la como uma espécie nova, que também então se cruzou com populações da Ásia, não é? E as populações que têm mais mistura de Denisovas são as populações do Sudeste Asiático aqui, desta zona, mais do que da China, porque se pensa que depois as populações continentais tiveram influências de migrações posteriores, não é? Enquanto que estas não foram tão influenciadas por migrações posteriores e, portanto, são uma relíquia mais
com maior percentagem dessa hibridização com os denisovas. Pronto, e eu já me estiquei de tempo, pronto, aqui pus só uma das pessoas, portanto o Pavo foi fundamental para obter os genomas de Neandertais e dos denisovas, não é? Agora o David Reich que está a ser o gajo mais, mais na berra, e ele está nos Estados Unidos e está a produzir vários artigos mensais na Nature com mais centenas de dados genéticos de ossadas antigas, não é? Mas ele não faz genomas completos, ele utiliza mais a tecnologia da Array para caracterizar então este DNA a partir de ossadas antigas. Ele publicou recentemente este livro, que é bastante... É pedagógico, mas é muito escrito no eu. Portanto, basicamente era esta a mensagem que vos queria dizer. Tenho mais histórias para contar, mas já me estiquei demasiado. Talvez passe isto à frente. E é só vos dizer, só por curiosidade, que tenho feito como uma experiência e até uma situação diferente, não é? Nunca me apeteceu ser fazer uma empresa que fizesse testes de ancestralidade, ok? Mas como tanta gente a pedir, muito mais também pessoas que fizeram o teste nas companhias americanas, depois recebem os resultados e não conseguem interpretar de todo, não é? Não é fácil. Surgiu uma ideia então de fazer este tipo de curso, não é? Fazer tipo um curso. Então faço 2 sessões. Na primeira explico um bocado o que são as ferramentas genéticas e o que se sabe de evolução, muito como vos falei a vocês, falei-vos, não é? Uma linguagem mais simplificada, e uma exposição de 2 horas, aí colhemos a amostra de saliva e depois, passado 1 mês e meio ou 2 meses, fazemos uma nova sessão em que ajuda as pessoas a interpretar os resultados que tiverem, não é? E a gerir expectativas. Muitas das pessoas que fazem o teste de ancestralidade querem descobrir que são diferentes, especiais. e assim, mesmo como cientista, nós conseguimos ter muita informação com muitas pessoas, não é? Porque a informação é da população, é aí que temos a riqueza de conseguir inferir evolução. Um indivíduo único já é pouco provável que encontre-se, não é? Só faz sentido contextualizado, nunca faz sentido apenas individualizado, a não ser que o indivíduo tenha uma história familiar fantástica de mistura de pessoas vindas de várias partes do mundo. Mas de resto, um português que faça o teste vai descobrir que é tipicamente português, não é? E o que é interessante é contextualizar essa informação do que é as migrações que aconteceram para Portugal. Então, o curso tem sido engraçado e desafiante. Portanto, este aqui é imagens de algumas sessões. E, portanto, este resultado daquele algoritmo em que se infere que parte do teu genoma veio de que parte do mundo, não é? Isto é o modelo do indivíduo mais misturado possível, mas isto são resultados, por exemplo, não consigo tirar isto aqui, isto é o meu resultado pessoal, ok? Portanto, eu nasci numa aldeia do norte de Portugal e tenho uma componente genética basicamente típica só da Eurásia, do que nós chamamos a Eurásia. Portanto, 48% do meu genoma é típico de populações do sul de Portugal, 27% é típico do norte da Europa, mas isto é muito comum, não é? Porque há estes 2 grandes fundos genéticos que se observam na Europa. Um típico do norte da Europa, que é mais descendente da primeira colonização do continente, outro mais típico do sul da Europa, que recebeu migrações posteriores da África, de todo o Mediterrâneo Oriental. E, portanto,
Todas as populações da Europa vão apresentar um bocadinho destes dois componentes, ok? Exceto a Finlândia, que está muito isolada lá em cima e que não se misturou muito. Mas todas as outras populações europeias têm estes dois componentes. E depois, claro, que nós portugueses temos uma percentagem bastante considerável de um fundo genético que é mais típico do Mediterrâneo Sul, não é? Tanto do Norte da África, como do Próximo Oriente, como também da Península Arábica. E é bastante pronunciado no nosso perfil. Isto são os dados médios para um português, com uma amostra baseada em 200 pessoas que já fizeram até o nosso curso. Então, como bem, um português é mais misturado do que eu, que nasci no norte de Portugal, no interior. Geralmente, um português tem um bocadinho de influência africana, que em média vai até 3%, e um bocadinho também de influência da Ásia, também por volta de 4%. Claro que pessoas que tenham tido um avô africano, esta componente africana irá ter uma percentagem de 12,5%, não é? E será distinta. Esta percentagem baixa representa misturas que aconteceram para a nossa população e estes genes, não é? Foram permanecendo na nossa população e vão passando entre as pessoas. Não significam ancestral como recente. Ok? Portanto, isto é a projeção naquela imagem que eu vos expliquei, né? Esta sou eu, estou aqui entre os portugueses e italianos, entre os ibéricos e os italianos, e a maior parte dos portugueses está concentrada aqui, nesta imagem. Portanto, apesar de tudo, a mim surpreendeu-me porque ainda temos bastante diversidade, não é? Ainda estamos aqui bastante espalhadinhos. Estas pessoas são outros europeus que vivem em Portugal e que também fizeram o teste, mas nós ainda apresentamos uma bastante diversidade nesta imagem. Esta outra é do GPS, estes são portugueses, estes são outros europeus, esta sou eu, portanto, distinguir entre portugueses e espanhóis é impossível, geneticamente é impossível. E o que mostra aqui esta imagem, puxa-nos, a nossa componente mediterrânica é muito forte. Não é? Eu estava à espera de ver mais pessoas com a componente atlântica, não é? pela influência celta, e houve várias migrações nesta zona atlântica, mas há muitas poucas pessoas que vão mais para aqui, a maior parte das pessoas têm realmente uma componente mediterrânica muito forte. Portanto, todas as migrações que aconteceram na bacia do Mediterrâneo foram muito, muito pronunciadas na nossa população. Isso vê-se. Portanto, a integração, eu só tinha 0,96 e o máximo que tivemos foi 13,5%. Okay? A nível do DNA mitocondrial e do cromossoma Y, a maior parte das pessoas tem linhagens típicas da Europa, ok? Cerca de 2% das pessoas que fizeram este teste têm linhagens que são típicas da África subsaariana, mas isto eu já tinha visto durante o meu doutoramento. Houve, com a vinda da escravatura, houve cruzamento entre mulher africana e homem português, o que deixou linhagens maternas na nossa população, e é muito forte no sul de Portugal, 11%, depois baixa para 6% no centro e é mais 3% no norte, ok? Mas isto também bate certo com a distribuição dos escravos, não é? Eram muito mais concentrados na zona de Lisboa e do sul. Não houve tanto mistura de homem africano com mulher portuguesa e, portanto, não restaram linhagens paternas africanas na nossa população. Okay? Portanto, o efeito cultural sobre os cruzamentos foi muito forte. A maior parte de nós, na linhagem materna, somos descendentes destes grupos chamados H, que foram grupos que tiveram origem no Próximo Oriente, entraram na Europa no máximo, à volta do máximo glaciar, concentraram-se, as populações nessa altura concentraram-se nos refúgios, não é? Glaciares, e a Ibéria foi uma zona onde este grupo teve descendentes, agora chamados H1 e H3,
que tiveram um sucesso reprodutivo tremendo e que foram recolonizar o resto da Europa quando as camadas de gelo foram derretendo, ok? Portanto, 50% das populações europeias são descendentes deste grupo H, o que é um sucesso enorme deste haplogrupo. E muito associado, de certeza, a estas condições do último máximo glaciar. A nível paterno, linhagens paternas, quase 60% dos homens portugueses descendem da linhagem R1b, ok? Outras linhagens são observadas em muito menor percentagem. R1b, andou-se muito tempo a discutir se era uma linhagem paleolítica, neolítica, não se conseguia, porque o cromossomo Y não se consegue datar muito bem, porque é muito repetitivo. E só o ano passado, há 2 anos, é que o grupo do RAIC publicou este artigo, vocês já devem ter ouvido, não é? Em que ele assume que o R1b é uma linhagem que foi introduzida, então, da zona dos Urais, da zona das estepes, por tribos que na altura domesticaram o cavalo, há 5.000 anos atrás, e que eram muito guerreiras e que entraram e conseguiram substituir todas as linhagens masculinas que havia na Europa. E o estudo que ele fez foi concentrar na Ibéria, porque achava-se que na Ibéria esse impacto teria sido inferior, dada a distância geográfica, não é? Mas o que ele viu foi que antes de 3.000 anos atrás havia alguma diversidade de linhagens paternas. Depois foram todas substituídas há 3.000 anos por esta linhagem R1b e outras linhagens que hoje em dia têm uma frequência de 40% foram linhagens mais recentes que foram introduzidas pelas migrações do Mediterrâneo. Portanto, é muito difícil a nível antropológico aceitar, não é, que nesta altura, há 3.000 anos atrás, 5.000 a 3.000 anos atrás, uma linhagem paterna tem conseguido substituir todas as outras que existiam. Mataram os descendentes, não, tornaram-nos eunucos, foi uma doença, é muito estranho este sucesso desta linhagem paterna que mesmo hoje ainda se observa com 60% de probabilidade na nossa população. Já se sabia que tribos relacionadas do Gengis Khan, não é? Também tinham tido um sucesso reprodutivo tremendo na Ásia, não é? Na Ásia Central e mais para a Ásia do Leste. E esta linhagem está relacionada com esse efeito, mas só há 2 anos atrás é que, portanto, antes disso já se sabia que ela tinha uma frequência de 60% nas populações europeias, não se sabia como é que ela tinha surgido e qual tinha sido a sua origem. E ainda está muito em discussão este novo modelo. Portanto, basicamente era isto que eu vos tinha para dizer. Esta é a minha equipa, somos cerca de 10 pessoas. E se quiserem fazer então alguma pergunta, façam por favor. Muito obrigado, doutora Luísa Pereira. Perguntas, por favor? Cláudio, está a falar, não tem o som ligado. Então, acho que não é para nós. Não é para nós, não. Então, se houver eu vi aí que tinha alguma informação sobre os bascos, esse misterioso grupo, ou pelo menos misteriosa língua. Qual é que é a origem dos bascos, segundo esses estudos? Portanto, os primeiros estudos genéticos que se fizeram em populações bascas e foram muito controlados a nível político, não é? Porque na altura a ETA ainda estava ativa e controlava imenso esses estudos. Eu trabalho com uma colega espanhola que esteve lá colocada e ela disse sempre que tentava ir a um sítio para colher amostras, estava lá representantes da ETA a controlar. E, portanto, os primeiros estudos tendiam a mostrar a diferença.
mas tendiam a mostrar a diferença porque iam a mostrar locais muito pequenos, povos muito pequenos e muito isolados. Okay? Todos os estudos que também estudavam populações, cidades no País Basco, nunca mostravam esse isolamento. Se nós formos estudar aqui em Portugal uma aldeia muito isolada, num sítio qualquer, interior, também vamos ver menor mistura de linhagens, não é? Menor diversidade. Sim. No slide anterior, pareceu-me ver que havia informação sobre a origem. Não, antes desse. Diz qualquer coisa, genetic continuity since the Iron Age in the Basque region. Sim. Portanto, eles devem ter visto uma maior percentagem desta linhagem naquela zona, sim. Mas isso é porque zonas isoladas, como é o País Basco, têm menos mistura de migrações mais recentes, não é? E, portanto, é muito um efeito geográfico adicionado, não é pelo efeito de isolamento. Se formos estudar outros povos nas Astúrias também, que também são isolados, também provavelmente vamos ver menos misturas, não é? Eu própria sou indicativa disso, não é? Eu nasci numa aldeia perto da Régua, em Trás-os-Montes, e o meu perfil é muito menos misturado do que a média do português. Portanto, geneticamente não achamos que eles são realmente como é que é dizer, os descendentes do que era a Europa antes da vinda dos indo-europeus. Eles também tiveram mistura. Portanto, hoje em dia acho que toda a gente aceita que a norma é migração, mistura, não é? Não há nenhum povo isolado. Portanto, aí a riqueza é mesmo esta, não é? É este nível tão grande de mistura que a gente observa em todas as populações do mundo. Outra das coisas que eu só pus aqui, porque recentemente ganhei o projeto da FCT no âmbito do Fernão Magalhães, das comemorações do Fernão Magalhães, e o que nós queremos fazer, se o Covid nos deixar, é mostrar grupos mais tribais e populações mais citadinas nos diferentes locais onde ele foi parando ao longo da viagem. Portanto, aproveitar realmente, portanto, os grupos mais tribais será uma imagem mais perfeita do que ele encontrou na altura, não é? Enquanto que as cidades já foram abertas às misturas que ele iniciou ou não é? Porque ele, quando chegou às Molucas, viu já uma população altamente diversa com uma mistura tremenda, porque era uma zona muito rica e já havia árabes, chineses lá e a população já mostrava essa mistura. Portanto, a ideia, a mensagem é mesmo essa, ninguém fica isolado, todos nós nos fomos misturando ao longo do tempo. E mesmo a nossa espécie se foi misturando então com as espécies relacionadas, tipo Neandertal, Denisovans, e mesmo em África, onde não encontramos então ainda, não temos dados de DNA antigo para outras espécies relacionadas connosco, no genoma dos africanos já se estão a identificar vestígios genéticos de outras espécies que nós não encontramos ossadas, mas que devem ter existido e cruzado com a nossa. Muito bem. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma questão, se ainda houver tempo. Resta-me então agradecer uma vez mais. Não, acho que o Cláudio tem uma pergunta, desculpa. Sim, tenho. Estava claro. Só a perguntar se ainda tivesse tempo, ainda tinha uma questão. Que era, portanto, com esta nova era, esta mistura imensa de populações que está a haver agora. Portanto, estamos novamente a inserir homogeneidade na coisa, portanto, estamos a misturar asiáticos com europeus, com africanos, com tudo e mais alguma coisa. E a questão que eu tenho é, portanto, cada povo, no fundo, desenvolveu adaptações ao ambiente em que se insere. Faz sentido. Por exemplo, um finlandês tem adaptação a muito pouca luminosidade e um africano o oposto. Portanto, se estivermos a fazer esta nova
homogeneidade. No fundo, não estamos a cancelar vantagens evolutivas que foram adquiridas ao longo de milhares de anos de evolução? Não, uma coisa engraçada que se tem visto é que e foi estudos que fizemos com a migração Bantu que aconteceu em África. A migração Bantu começou há 5.000 anos atrás e substituiu, e foi muito extensa em quase todo o continente africano subsaariano, não é? O que se viu é que os migrantes que iam deslocando-se nas várias geografias, e tanto na parte oriental como na parte leste da África, foram adquirindo essas variantes que conferiam vantagens e que tornaram as populações locais adaptadas. Por exemplo, quando os bantus migrantes se cruzaram na zona de Angola, um bocado a norte de Angola, com os pigmeus tinham adaptações no sistema imune a nível do HLA, e o que se verificou é que os bantus que vieram, emigraram e se cruzaram com eles, adquiriram para o seu genoma essas variantes que estavam adaptadas nas populações dos pigmeus. Portanto, a migração também gera a oportunidade de adquirir diversidade genética que tinha sido uma adaptação das populações locais. E o que nós fizemos, outro estudo que nós fizemos na população de Cuba, que é altamente misturada com europeus e africanos, não é? Como vocês sabem, nós achamos que os africanos, e já catalogamos, os africanos têm variantes no seu genoma que lhes permite ser resistentes à febre da dengue, ok? E com a migração de africanos para Cuba, por causa da escravatura e mistura na sua população, mesmo hoje em dia em Cuba, um cubano que tenha pele mais escura e que tenha uma maior percentagem de genoma africano é mais resistente à febre da dengue. Portanto, essas variantes que constituíram adaptação num local, num determinado continente ou parte de um continente, que conferem adaptação àquele determinado ambiente, podem ser adquiridas por migração, por outras populações hibridizadas. Consegui esclarecê-lo? Sim, faz sentido o que está a dizer. Quanto a essa questão da homogeneização, sem dúvida que hoje em dia migramos muito, não é? Mesmo assim, acho que continuamos a ter mais cruzamentos entre pessoas que nasceram no mesmo local. E esse efeito vai ser difícil de ultrapassar. Precisávamos de um nível de migração e de mistura muito, muito mais acentuado. Claro que, por razões históricas, não é? Os Estados Unidos, muitas cidades dos Estados Unidos e o Brasil são verdadeiras experiências de mistura, não é? E que têm quase toda a diversidade mundial lá espelhada, não é? Não digo que certos locais do mundo isso vai ser privilegiado e vai acontecer. Acho que ainda estamos muito longe disso ser a norma para todo o mundo. Então, se não se importar, só uma dúvida adicional. Portanto, eu espero não estar a dizer asneira, mas tenho ideia que, por exemplo, nos grupos sanguíneos, é um exemplo que eu sei dizer, por exemplo, os negativos, se calhar é mais fácil dizer o oposto, o positivo é predominante, penso ter lido isso, portanto, dado cruzamentos suficientes, vai-se extinguir eventualmente o negativo. Isto não poderá ser extrapolado, por exemplo, para defeitos genéticos. Por exemplo, eu penso que é as Ilhas Faroé, não tenho bem certeza, que se identificou um defeito genético na população que compromete a visão, com uma chance bastante alta. Não é possível que surja um gene negativo à evolução, portanto, que contraria a evolução, mas que seja predominante e se expanda.
globalmente, no fundo. Portanto, deu exemplo das Ilhas Faroé. E isto acontece muito em populações muito isoladas e muito pequenas. E a principal preocupação, o principal problema é mais indivíduos aparentados têm que se cruzar entre si. Como não há outros indivíduos, não é, disponíveis para acasalar, há imensos cruzamentos entre indivíduos aparentados. O facto de nós sermos diploides já nos permite fugir, entre aspas, a probabilidade de um indivíduo receber 2 alelos recessivos, e eu estava a confundir um bocado isso, há alelos dominantes e alelos recessivos. Os alelos recessivos têm que estar nas 2 cópias do cromossoma para se manifestarem. O alelo dominante basta estar uma vez. E o fenótipo é quase igual, estando nas 2 cópias ou só numa, ok? É isso. O positivo é dominante, o negativo no grupo sanguíneo é recessivo. Ok? Agora, o mesmo acontece para muitas das doenças genéticas. Muitos dos alelos recessivos causam, não é muitos, muitas doenças genéticas são codificadas por alelos recessivos. Portanto, são pouco frequentes na população. É por isso que não há muitas pessoas doentes com aquela doença. Mas, se 2 primos se casarem e ambos forem portadores do alelo, é mais provável que o seu descendente seja, então, homozigótico para aquele alelo recessivo e vá manifestar a doença. É esse o perigo de casamento entre pessoas aparentadas. É que leva à probabilidade de passares um alelo portador da doença, que geralmente é recessivo. Portanto, grupos muito isolados, tipo ilhas, ou grupos que por razões religiosas se cruzam entre eles, e portanto os judeus, por exemplo, casam-se muito, não é? Quando estavam isolados e em comunidade nas nossas populações, têm tendência a casar familiares. Os árabes também têm tendência a casar familiares. Há muitos casamentos árabes de primos direitos. Eles têm um grande nível, uma grande frequência de doenças genéticas que são muito raras nas outras populações, que têm cruzamentos ao acaso, por causa desse efeito. Agora, o que está a pensar também aí é assim, as mutações acontecem ao acaso, podem causar uma coisa muito grave no indivíduo e o indivíduo vai morrer, mas isso não tem impacto a nível da espécie, não é? Aquele indivíduo morreu, não se reproduz. Agora, os exemplos típicos que às tantas também está a pensar é aquele da borboleta, não é? E da poluição na altura industrial do Reino Unido. São populações locais que adquirem uma mutação que lhes confere vantagem num determinado meio, mas quando o meio muda, é desvantajoso e a população quase se extingue. Não é? Mas vai haver sempre indivíduos que têm a outra variante e esses indivíduos vão permitir que a população vá sobreviver. Quer dizer, seria necessário uma coisa muito catastrófica para que todos nós fôssemos totalmente homogéneos para uma característica. Certo, obrigado. Fez sentido a explicação. Muito bem. Foi um prazer, espero não ter sido muito chato. Resta-me agradecer uma vez mais. Como sempre. De modo algum. Muito interessante ouvir a sua perspectiva e o seu conhecimento sobre este assunto. Agradeço uma vez mais a doutora Luísa Pereira por esta aula. Vamos fazer